programa hoje tá uma delícia, né? Beleza, maquiagem, agora moda. Olha só, brincos, anéis, colares, pulseiras, lenços. Ah, e os chapéus, hein? Tiaras. São tantas as opções de acessórios que nós poderíamos ficar aqui o programa todo falando só deles, né? Mas então, vamos para o que interessa. Os acessórios são peças essenciais quando pensamos em montar os nossos looks, né? Eles podem indicar estilo, serem multiplicadores daquelas peças que nós temos lá no closet, no armário, no guarda-roupa, né? São extremamente versáteis também e reforçam a nossa personalidade, viu? A palavra como definição de complemento, que a gente ouve muito falar, gente, isso aí já ficou bem pequeno, né? Para o grande poder que um acessório desempenha. Diferencia as pessoas, né? Confirmando, no caso, o seu estilo pessoal. E não importa qual é esse estilo, não, viu? Então, para a gente entender melhor sobre acessórios, nós vamos conversar agora aqui no programa com a blogueira de moda, a Carol Kervidi. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria. Obrigada pelo convite. Então, quer dizer que acessório, ele pode ser ali o que mais chama a atenção, nada de complemento, né? Ele pode ser o destaque do look. Pode, justamente. Tem alguns tipos de acessórios que a gente são tipo como se fossem acessórios statements, né, que eles dizem, que realmente vão chamar atenção para aquele item e modificar o look inteiro, dependendo da forma como você utiliza isso. Agora, Carol, como que surgiram os acessórios? Como que nós começamos a usar esses acessórios? Olha, eu vou dizer que tem indícios que os acessórios estiveram com a gente desde o início mesmo, desde a época das cavernas, onde eles faziam colares com ossos, dentes, pedras, mas naquela época era algo mais voltado para amuletos, para proteção. Depois vieram os egípcios e começaram a colocar os metais preciosos e fazer realmente coisas muito gloriosas, mas que representava mais a parte de divindade. Então, você via os grandes faraós cheios de acessórios luxuosos e eles foram, na verdade, inspiração para vários outros povos. Mas foi somente no século XV, mais ou menos, na época da monarquia, que os acessórios começaram a ser usados para diferenciar classes sociais. Sim. Onde você tinha a nobreza, que poderia usar um tipo de acessório, e a burguesia, mesmo tendo dinheiro e acesso, não poderia usar aqueles mesmos acessórios ou aquelas mesmas roupas. Agora, assim como a roupa, o acessório também, a cada ocasião exige um acessório diferente, de acordo com aquela ocasião? Olha, eu acho que o estilo completo, ele precisa de uma reflexão de onde você vai, o que você quer passar naquele momento, como você quer aparecer naquele determinado evento. Então, sim, eu diria que, normalmente, o acessório, assim como toda a roupa, deve representar a personalidade. Eu vi você comentando mais cedo que era assim para maquiagem, mas, na verdade, essa é a linha completa para toda a parte do estilo. Maquiagem, cabelo, exatamente, unhas, acessórios, tudo, né? Mas saber o que você vai fazer é importante para você saber como você vai se vestir e o que você quer passar para as pessoas que você vai encontrar. Agora, eu vejo muitas pessoas com dúvidas na hora de combinar esses acessórios, né? Por exemplo, colar, que a gente gosta tanto, né? Um colar com um brinco grande. E aí, menos é mais na hora de falarmos de acessórios ou não tem muito isso? Depende muito da sua personalidade. Eu já vi pessoas que têm aquela personalidade forte, que chega no lugar e consegue sustentar um colar maior com um brinco um pouco mais chamativo. Mas, normalmente, se você não quer errar, o ideal é você escolher um dos dois, principalmente muito próximo, para ser o destaque. Então, se você está com um brinco grande e quer colocar um colar, pensa numa choker, uma coisa mais delicada. Se você está com um maxi colar, um brinco menor para poder trazer o destaque para esse maxi colar. No ambiente de trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham em empresas mais formais, peças grandes devem ser evitadas, no caso de brincos, de colares? Sim, sim. Se for um ambiente realmente formal, evita aquelas pulseiras que ficam batendo. Fazendo barulho, imagina, né, você está numa reunião e tac, 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 é difícil, até de concentrar no trabalho. Ou então alguma peça muito chamativa que vai desviar a atenção dos seus colegas ou dos seus clientes para a coisa que interessa, que é a sua fala ou o produto, e a pessoa vai ficar olhando para uma coisa maior que está em você em destaque. Usar o bom senso. Sim, com certeza. Agora, hoje a gente vê muitas composições de colares. Eu acho lindo também. Qual que é a dica para fazer essa composição? Olha, ou não tem regra?
Não, tem um pouco. A ideal é você tentar trabalhar um pouquinho o mesmo estilo. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma composição de colares, é legal você pensar em alturas, do que você simplesmente colocar diversos colares, um grudado no outro, embolando numa mesma vai altura. embolar e não vai ficar legal. Então, começa do início, um colarzinho mais curto, depois vem até aqui, na altura do colo, e você pode colocar um maior, que vem mais para o centro do corpo. Ou então você pode misturar um pouco com lenços, inclusive, mas sempre pensando nisso e no estilo também. Você pode até misturar essências, se você pega uma coisa de madeira com uma coisa de metal, mas tem que realmente ver se aquilo está casando, harmônico, justamente. Pode misturar um dourado com prata ou não? Hoje em dia a gente já libera. A gente já vê muito isso, né? Diz que o metalizado junto se torna interessante. Há quem ainda seja muito rígido, não, se é dourado, prato é prato, como eu disse, é do gosto também, tem um pouco a ver da personalidade. Mas hoje o metal junto, ele já é considerado harmônico. Então, é possível você misturar tons zinco, dourado e prata tranquilamente. Temas também? Por exemplo, a pessoa às vezes colocou dois de corações e coloca um de estrela, ou tem que ser ligado na harmonia? Não, isso é tranquilo. O que é mais difícil é você colocar um colar muito delicadinho e colocar um de semente, que tem todo um quê mais natural, mais hippie, mais borro e uma coisa às vezes muito sofisticada, um brilho. Tende a ser mais difícil. Um do outro, Tende a ser mais difícil. É possível, mas aí você teria que realmente pensar em uma harmonia, é mais complicado. Se você é iniciante, eu sugeriria não misturar esses dois tipos de acessórios. Anéis, que a gente ama tantos anéis. Podemos usar vários de uma única vez também? Olha, o anel, na verdade, depende, porque tem pessoas que às vezes gostam de anéis mais delicados, mas gostam de usar mais dedos. Outros que gostam de um maxi anel, como esse que eu estou usando, por exemplo. E aí ele acaba sendo também aquele que vai harmonizar tudo. Então, é aquela questão do bom senso que a gente já vem falando desde o início. Se você realmente tiver 5 maxi anéis... Não vai ficar legal. Não vai ficar bacana. Mas se você tem vários pequenos, eles têm muito, eles chamam de anéis de falange, que é aquele que vem só até aqui, esse primeiro ossinho do dedo. Fica harmônico também, dentro de uma linha mais delicada. Relógios. A gente gosta muito de relógios também, né? É ideal pensar na composição como um todo, dos anéis, as pulseiras, o relógio. Olha, o relógio hoje em dia, considerando que a gente vê a hora no celular, ele acaba virando realmente quase uma pulseira, né? As pessoas às vezes colocam para poder, mais pensando na harmonia com o look do que realmente para a função dele. Eu pensaria nele como uma pulseira. Então, você coloque o relógio da forma como você usaria uma pulseira. Então, aquela coisa que a gente disse, se for um relógio muito grande, às vezes que tem metal, que bate, é melhor evitar em locais a pulseira vai encostar no relógio, vai fazer barulho, né? Mas, assim, fora isso, está liberado. Eu acho que tem realmente que mostrar a personalidade da pessoa. Bom, você falou um pouco de lenços, né? Agora, temperaturas mais altas, tem alguma dica especial para usar esse acessório, Carol? Olha, eu vou dizer que o lenço, as pessoas às vezes acham que é muito difícil de usar e ele tem, na verdade, 1001 utilidades. Porque pensa-se realmente no lenço que usa quando está frio, só em volta do pescoço. Exatamente, está na época do inverno, para esquentar, para aquecer, né? Pois é, e na verdade não, você pode usar ele na cabeça, como se fosse uma faixa, uma tiara, você pode usar ele como cinto, você pode usar ele às vezes amarrado mais embaixo, como se fosse uma gravatinha. Eu mesmo estou usando aqui, não é um lenço, é parte da blusa, mas é como se tivesse esse efeito. A blusa sendo também um acessório. Tem gente que usa na bolsa também, né? Sim, na bolsa, para poder harmonizar, trazer um ponto de cor, às vezes. Então, assim, é muito versátil esse acessório. Bolsas. Sim. Qual que é a dica hoje? Antes as pessoas falavam muito, leva aqui quando você ia comprar uma peça, né? A bolsa e o sapato combinando. Isso já saiu, não tem mais isso, né? Não. Hoje a gente já tem muito mais liberdade na hora de poder pensar. A bolsa, inclusive, como uma personalidade própria. Porque antes ela tinha que combinar com o sapato, então que sapato eu vou para poder escolher a bolsa. Hoje a bolsa, ela pode ser o ponto de luz ou o ponto de cor num look inteiro, às vezes monocromático, ou um look escuro. E a bolsa que vai trazer o charme para poder trazer alegria ao look. Então, assim, não tem muita regra na bolsa. Vai depender muito do momento. Hoje em dia, até as pochetes voltaram com tudo. Né? Então, bolsa de tudo quanto é jeito. Agora,
você tem que estar à vontade. Eu já comprei bolsas maravilhosas que não cabem o celular mais. Hoje você precisa pensar nisso. Exatamente. Na hora que vai comprar, né, gente? veja se cabe as coisas que você precisa levar. Que aí eu não uso... Hoje em dia ninguém sai sem celular. Então, eu não posso usar a bolsa. É pensar só na estética, na composição, né? Na funcionalidade Exatamente. também. Agora, tem que ter cuidado, por exemplo, não precisa combinar com o sapato, mas uma bolsa colorida, uma cor forte, um sapato com uma determinada estampa. Tem que olhar isso também, né? Olha, o ideal, sempre quando você vai trazer cor ao look, é ver a forma que isso vai estar harmônico. Então, é importante você ver, assim, na hora, qual que é a cor que você tem no seu look, se é uma estampa, quais são as tonalidades de estampa, ou o sapato, se o sapato vem com um pouco de estampa, se você vai trazer a bolsa colorida, é sempre ideal você ter um tom dentro da estampa representado nesse acessório de cor única. A mesma coisa com o look completo. Então, que é isso que traz a harmonia. E não precisa ser necessariamente combinando da forma como a gente tem. Tem cores análogas, por exemplo, que nunca a gente imaginaria que daria certo e hoje estão super na moda. Vermelho com rosa. Adoro. É só realmente você prestar atenção naquilo que você está colocando junto. Bom, a gente tem algumas imagens para facilitar para você que está em casa compreender um pouco do que a gente está falando, da importância desses acessórios, né, Carol? Aí tem tênis, tem chapéu e tem cinto. Pois é, ó, por exemplo, vestido com tênis é algo recente também. E eu adoro, fica super confortável. Fica super confortável, moderno. Você tem, por exemplo, é um vestido mais largo, você tem o cinto que traz não só o efeito de beleza, mas também ele é a cintura, o corpo. E vem o chapéu, que às vezes a gente esquece. Acho que o Belo Horizontino, ele tem um pouco, às vezes, de vergonha de sair tanto chapéu, né? com acessórios mais diferentes que chamam a atenção, mas ele transformou o look completamente. Aqui, você vê que ela tá quase sem acessório. Hoje, a jaqueta jeans é considerado um acessório. A jaqueta na cintura, a Na jaqueta cintura. amarrada, né? Você pensa, não, mas é uma peça de roupa. Sim, mas a pessoa coloca não porque ela tá com frio. Às vezes tem um calor de 40 graus lá fora. Mas a ideia de amarrar na cintura é justamente para trazer o acessório. Aqui você vê, ó, não precisa ser necessariamente nada que seja chamativo. Se você tiver esse delicado, esse grupo de anéis, como a gente já conversou antes, um brinco pequeno, vai trazer o ponto de luz que a gente precisa Todos dentro da combinando. personalidade. Exatamente. Ficou bem bonita essa produção aí. Olha, isso aí é aquela questão de cores. Bolsa, pois é. De cores análogas que a gente falou. O verde com o rosa traz um color blocking. Aqui, olha, eu achei interessante que através dos acessórios a gente tirou um pouquinho aquele papel fundamental da roupa. Por exemplo, a calça joga que seria mais esporte com o salto e a pochete deu uma questão mais social. A pochete daqui também. Aqui é o macacão, né? O macacão, que era fino, era um tecido bem levinho, que poderia ser usado no momento social. Com a pochete e o tênis ficou mais tranquilo de usar. Trouxe mais para esportivo, num ambiente mais esportivo. Aqui realmente é algo que remete a uma questão mais retrô. Você pegar esses acessórios de cabelo e tudo, trazem um pouco de cor, mas aí que tá, você precisa ter a personalidade para sustentar esse tipo de acessório. Tem que gostar. E, aliás, acessórios de cabelo, você tocou no assunto, estão com tudo agora também, Com né? certeza. Com certeza. Tiaras, arcos, Exato, pregadores. é a forma que sempre a gente está resgatando coisas do passado, na verdade. Então, isso teve uma época onde isso era muito em voga e agora a gente está trazendo de volta. Todas essas fotos, olha, acessórios para cabelo. Sim. E isso é algo que... É um lenço, por exemplo, que poderia ser usado no pescoço e foi usado no cabelo. Então, é essa versatilidade que as pessoas têm que entender. Colares. Pois é, aí ó, já tem 3 colares aí. Que a gente falava agora há pouco, né? Exatamente. Você vê que ele teve a preocupação da altura. Nesse caso, ainda trouxe o foco para a região do pescoço, mas você pode ainda alongar. Aqui, ó, é uma forma que a gente mostra que uma peça que seria muito forte, a gente imagina que a gente só pode usar de uma maneira, com os acessórios você muda completamente a forma de usar essa peça, que seria essa calça de poá, num lado mais retrô, do outro de um pouco mais profissional, mas ainda um tom divertido. Que diferença faz, né, os acessórios? Mudou completamente a cara daquele Muda look algo ali. que você fala, nossa, ninguém nunca vai poder usar 2 vezes, né, essa calça, e você percebe formas completamente diferentes de usar. Aqui, ó, tem aquele acessório statement que eu disse. É essa flor que vem combinando com o look. Você precisa de sustentar esse tipo de acessório, mas é algo que faz com que o look fique diferente. Você se chama a atenção
com um acessório desse. Bom, o acessório, então, deu para perceber, né? Pela fala da Carol, pelas imagens que nós mostramos, que faz toda a diferença, então, na hora de compor um look. Com certeza, ele pode mudar completamente. Carol, adorei as dicas. Muito obrigada por ter vindo conversar agradeço. conosco. Um ótimo dia para você. Obrigada para vocês também. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já.